Amém? Nós somos o povo que tem o evangelho verdadeiro nas mãos. A maioria das pessoas aqui, eu tenho certeza, que foi transformada, completamente mudada por esse evangelho, por essa palavra viva de Deus, quando tocou mesmo o nosso coração. Diante disso, alguns questionamentos precisam vir à nossa mente frequentemente. Esse evangelho continua moldando a nossa cosmovisão hoje? Ele continua fazendo isso diariamente? Esse evangelho continua tratando a nossa vida, mudando a nossa forma de pensar, de agir, ele continua mudando a nossa forma de enxergar as pessoas, de reagir ao mundo à nossa volta. Esse evangelho alcançou o nosso coração e foi a melhor coisa que nos aconteceu. É a coisa mais preciosa que a gente tem em toda a nossa vida, em toda a nossa história. Mas isso precisa trazer consequências diretas e práticas no nosso dia a dia, enquanto a gente vive os nossos dias nesse mundo. A partir do evangelho, quando a gente olha para o mundo, as nossas lentes, os nossos óculos precisam ser o evangelho. O que o evangelho me diz sobre a minha cultura? O que o evangelho me diz sobre as coisas que estão à minha volta, ao meu redor? O que o evangelho me diz sobre o cenário político atual? O que o evangelho me diz sobre os relacionamentos do nosso tempo? O que o evangelho me diz sobre os meus recursos e como eu tenho empregado cada um deles? Eventualmente, o evangelho vai confrontar a gente. E eventualmente, à medida que a gente vive de acordo com o evangelho, traz ele para o coração e aplica, esse evangelho vivido vai confrontar as pessoas ao nosso redor. E às vezes o evangelho vai fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Enquanto ele confronta o nosso coração, ele necessariamente vai confrontar as pessoas à nossa volta. Num determinado momento, o apóstolo Paulo, enquanto vivia nesse mundo, ele estava em missão e ele se depara com a cultura idólatra do seu tempo. Ele enxerga a cultura idólatra do seu tempo com as lentes do evangelho e ele não fica apático diante do que ele vê. E é isso que eu queria ler com vocês agora nessa noite, é o texto que está em Atos capítulo 17, a partir do verso 16. Vamos ler o texto juntos? O texto diz assim: enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo estava em missão, ele estava esperando aqui por Silas e Timóteo, que ficaram em Bereia. Paulo teve que sair rápido dali, porque ele estava sendo perseguido. Então Paulo vai para Atenas, enquanto ele espera por Silas e Timóteo, seus companheiros de viagem, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Por isso, ele discutia na sinagoga com judeus e com gregos tementes a Deus, bem como na praça principal, todos os dias, com aqueles que por ali se encontravam. Alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam: o que está tentando dizer esse tagarela? Outros diziam: parece que ele está anunciando deuses estrangeiros, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Amém. Esse é o texto para a nossa vida nesse momento. Como eu falei, Paulo aqui, ele está na sua segunda viagem missionária. E ele chega em Atenas, na Grécia. Nessa época, Atenas era uma das cidades mais famosas do mundo. A Grécia, nesse tempo, era totalmente influente. Toda a cultura desse tempo, com todos os seus jeitos e costumes, era influenciada pelos gregos, pelo modo grego de viver, pelo modo grego de pensar. Atenas, que era uma cidade grega nesse tempo, era o centro literário da Grécia e do mundo todo, consequentemente. Todo o conhecimento, toda a filosofia desse tempo partiam dali, partiam de Atenas. A forma de pensar grega nesse tempo era tida como a mais refinada, a mais inteligente, a mais rebuscada. O intelectual grego era considerado o cara mais inteligente. Ele estava num padrão acima das outras pessoas. Paulo chega em Atenas, nesse contexto, nessa cidade.
ele se despede dos seus irmãos que tinham ido com ele até ali e espera então por Silas e Timóteo. E o texto vai dizer para a gente que enquanto Paulo está caminhando por essa cidade, ele fica indignado, ele fica irado, revoltado com a idolatria que ele enxergava com seus próprios olhos naquela cidade. Ele fica indignado porque ele viu a cidade cheia de ídolos. Atenas estava imersa em idolatria. Existiam ali milhares de figuras de deuses e deusas pelas ruas da cidade. Existiam muitos altares para sacrifícios a esses deuses da antiga religião grega. E esse era um aspecto que distinguia Atenas das outras cidades da Grécia nesse tempo. E a palavra vai ensinar para a gente que isso deixou Paulo indignado. Ele ficou transtornado com o que ele viu. Irmãos, isso só foi possível porque ele enxergava o mundo pelas lentes do Evangelho. Não é que ele tenha chegado na cidade e tenha visto aquelas coisas e tivesse pensado, poxa, isso é só cultural, eu não vou me indispor aqui com as pessoas não, é a forma como eles pensam, como eles acreditam. Não, ele enxergava como o Evangelho ensina, como o Evangelho tinha transformado e mudado o seu próprio coração. Só existe idolatria aqui nesse lugar porque Jesus não é conhecido aqui. Eu só estou vendo tanto ídolo levantado, tanto altar levantado, porque Jesus não é reconhecido por essas pessoas, porque elas não conhecem a verdade do Evangelho. E aí o texto vai dizer então que Paulo fica tão indignado que ele começa a expor o Evangelho, não só na sinagoga. Ele tinha essa estratégia, quando ele chegava em algum lugar, ele começava na sinagoga, onde já existiam judeus que conheciam o Antigo Testamento, e ele começava a provar que Jesus era o Cristo esperado. Mas aí aqui o texto vai dizer que ele não pregava só nas sinagogas, que tinham ali judeus e gregos tementes a Deus, mas ele também vai diariamente na praça da cidade para pregar o Evangelho. Nessa cidade, a praça era um lugar onde os homens eruditos daquele tempo se reuniam para discutir filosofia. Era um lugar para discussões filosóficas. Muitas escolas filosóficas se reuniam nessa praça. Tanto que o texto, no verso 18, vai dizer que alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir com Paulo. Paulo está indignado com a idolatria que ele está vendo com seus próprios olhos. Ele vai para o meio da praça pública, uma galera ali reunida, vários pensamentos filosóficos ali sendo argumentados, sendo falados, e ele começa a falar do Evangelho, começa a pregar o Evangelho precisa ser pregado. Essas duas linhas filosóficas aqui, os epicureus e os estoicos, começaram a discutir com ele. Eram dois grupos filosóficos que se reuniam ali. Os epicureus eram uma escola filosófica que foi iniciada com Epicuro, que era um filósofo ateniense. Eles acreditavam no acaso. Epicureus acreditavam no acaso. Eles ensinavam a total aceitação do destino. O que acontece com a sua vida é obra do destino. Eles eram um movimento antirreligioso por natureza. Eles acreditavam que se o mundo teve a sua origem na matéria e foi ao acaso, então não era necessária a existência de um poder criador. Tudo é ao acaso. Mas tinham também os estoicos. Os estoicos foram um grupo filosófico iniciado por Zenão. Era um homem de Chipre que viveu aproximadamente 3 séculos antes de Jesus, e eles não acreditavam num Deus pessoal, num Deus que se relaciona. Os estoicos até acreditavam num poder divino que iniciava todas as coisas, que era o Logos divino, mas eles achavam que era só isso, uma força impessoal. Para o estoico era impossível uma relação pessoal com Deus, muito mais com Deus criador do universo. Então, para eles, a ideia do Evangelho de Cristo, em que um Deus se opõe ao mal e envia o seu próprio Filho para perdoar pecados, para ter relacionamento com o ser humano, era uma ideia absolutamente ridícula. Foram essas pessoas que começaram a discutir com ele. Olha que interessante, irmãos. O Evangelho é a resposta para qualquer forma de pensamento. O Evangelho é a resposta para qualquer cosmovisão, para qualquer corpo de ideias e doutrinas que tentem explicar as coisas à nossa volta. O Evangelho é a única solução para qualquer cultura, em qualquer tempo. Tanto para o cético, que acredita no acaso, quanto para o religioso, que acredita num princípio divino, que inicia todas as coisas, mas que não tem relacionamento com o ser humano, com as pessoas.
E a partir daí, então, Paulo começa a discutir com essas pessoas, falando da verdade do Evangelho. Eu imagino que aqui ele estava falando com tanta convicção, com tanta paixão por isso, que aí o texto vai dizer na sequência que ele é levado ao Areópago. E aí lá no Areópago vão perguntar para ele, nos versos 19 e 20, que novo ensino é esse que você está anunciando? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. E aí o texto então vai prosseguir para a pregação de Paulo nesse lugar, que era muito importante para essas pessoas, nesse tempo lá na Grécia. E aí Paulo vai pegar uma inscrição que dizia, ao Deus desconhecido. Eles eram tão idólatras, eles adoravam tantos deuses, que eles fizeram até um altar para um possível Deus desconhecido. Paulo pega essa inscrição e usa isso para pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Ele usa os elementos da própria cultura para pregar o Evangelho. Irmãos, que história fascinante. Como fica o seu coração quando você lê um relato desses? Quando a gente lê essa história, a pergunta que deveria vir ao nosso coração é: será que eu fico indignado assim com a idolatria do meu tempo? Com os ídolos que eu tenho visto ao meu redor, na minha sociedade, no nosso mundo? Será que eu tenho ficado indignado assim com a idolatria que existe no meu próprio coração? Com que lentes nós temos enxergado o nosso mundo? Com que lentes nós temos enxergado o nosso mundo? A idolatria nada mais é do que uma injustiça, um engano, um erro contra o próprio Deus criador de todas as coisas. Um Deus que criou o ser humano em essência para que o ser humano o buscasse, o amasse, tivesse relacionamento sempre com Ele. O Evangelho que salvou a nossa vida, que restabeleceu esse relacionamento com o Deus Criador, ele deveria ser tão importante, ele deveria ser tão profundo, ele deveria ser tão maravilhoso, tão poderoso, tão precioso nas nossas vidas, a ponto de ser o que direciona os nossos sentimentos, os nossos anseios e todos os nossos desejos, até mesmo a nossa indignação quando a gente vir algo com os nossos próprios olhos que fira a santidade de Deus. Quando a gente lê esse texto, a primeira coisa que a gente aprende é que indignação é o que se espera de um cristão diante da idolatria. Irmãos, indignação é o que se espera de um cristão quando ele se depara com a idolatria. No verso 16, o texto vai dizer que Paulo ficou profundamente indignado. Ele não ficou só triste, chateado, não. Ele ficou profundamente indignado, revoltado, quando ele viu que a cidade estava cheia de ídolos. A cidade cheia de ídolos indignou, tirou a paz desse servo de Deus. Paulo amava Jesus, ele já tinha passado por experiências com Jesus que tinham mudado completamente o seu coração, que tinham transformado a sua vida de verdade, e ele agora está indo então em várias cidades para espalhar esse evangelho que mudou a sua vida, que transformou o seu coração. Na mente dele, quanto mais cidades ele puder pregar esse evangelho que salva, melhor. Ele não se importa se ele vai sofrer, ele não se importa se ele vai ser perseguido, ele não se importa se ele vai ser maltratado, se ele vai ser surrado por causa desse evangelho, desde que essa boa notícia alcance um número cada vez maior de pessoas, desde que o evangelho alcance cada vez mais corações. Agora, se tem uma coisa que tira ele do sério, que deixa ele indignado, é a idolatria. Irmãos, quanto mais nós amamos Jesus, mais a gente entende e percebe que a única coisa que impede o nosso coração de conhecer e amar Jesus com todo ser é a idolatria. O pecado, ele distorceu o desejo inicial, inerente do ser humano, essencial, que o homem tinha por Deus desde a sua criação. Deus criou o ser humano assim, para adorá-lo, para viver para a sua glória. O pecado distorce isso, o pecado distorce esse relacionamento. O homem, depois do pecado, ele deseja algo no lugar de Deus, enquanto ele não conhece o Senhor.
Por isso, o coração do homem é uma fábrica de ídolos, como dizia Calvino. Por Deus ter criado o homem com desejo para si, e o homem não encontra esse Deus com as próprias forças, qualquer coisa que se coloque no lugar de Deus para o ser humano, facilmente vira um ídolo. Hoje, qualquer coisa tem potencial de ser um ídolo para a nossa vida. Por exemplo, você gosta de futebol? Eu gosto de jogar, eu gosto de assistir. Futebol é pecado? Não, não é pecado. Mas se o futebol começa a tomar conta do nosso coração, e ele começa a tomar o nosso amor por ele, e a colocar o nosso tempo, que a gente poderia buscar mais ao Senhor, para colocar nisso, é muito provável que o futebol se torne um ídolo na nossa vida. Se sentir bonita é pecado? Claro que não, é maravilhoso. Quando a mulher se sente bem, quando ela se esforça por isso, isso não é pecado. Mas se a gente começa a colocar todo o nosso coração e toda a nossa vida nisso, de forma que a gente esqueça de dar glória a Deus com a nossa vida e com a nossa postura, porque agora a nossa beleza física é o que mais importa, é muito provável que a beleza se tornou um ídolo. Mexer no Instagram é pecado? Claro que não. Eu acho que todo mundo aqui deve ter uma conta no Instagram. Mas se isso rouba horas do nosso dia, que poderiam ser usadas na presença de Deus, para que a gente se aproximasse do nosso Salvador, do nosso Criador, do Deus que quer relacionamento com a gente, é muito fácil que isso se torne um ídolo. Se o nosso humor é mudado pela quantidade de likes que a gente tem num determinado post, é muito provável que o Instagram já virou um ídolo. Isso vale para todas as áreas da nossa vida. Isso vale para as séries que a gente assiste no streaming, isso vale para os nossos estudos, isso vale para o casamento, isso vale para qualquer tipo de relacionamento, isso vale para as amizades, isso vale para os sonhos que a gente possa ter, isso vale para os desejos que a gente tenha, para algum objeto que a gente goste, para qualquer coisa. Irmãos queridos, será que se Paulo não vivesse no tempo de hoje aqui, se ele viesse para Itaipu, será que ele não diria que talvez os nossos celulares têm sido os nossos ídolos de hoje? Se Paulo vivesse hoje aqui nos nossos dias, será que ele não veria toda a sensualidade nas propagandas das marcas famosas, toda a sensualidade que aparece nas redes sociais? Será que ele não se levantaria contra isso e diria que isso é idolatria? Será que ele não enxergaria o amor que às vezes a gente coloca no nosso trabalho de uma forma desequilibrada? Será que ele não enxergaria o desejo pelas riquezas que a gente tem, mesmo sendo cristão, como uma idolatria do nosso coração e não pregaria contra isso hoje? Será que ele não se levantaria contra tudo aquilo que a gente tem adorado e que a gente não abre mão nos nossos dias, como se fossem coisas de fato que nos afastam de Deus, do seu Evangelho, de Jesus, o nosso Salvador? Irmãos, diante da idolatria, não cabe o politicamente correto. Eu não estou querendo dizer que a gente vai ser um grosseirão por aí, vai maltratar as pessoas porque elas estão contrárias à fé que a gente tem. Não é isso que eu estou querendo dizer. A gente pode ser cordial com as pessoas, a gente pode ser manso, a gente pode ser amável na forma de falar. Mas a gente precisa falar. O Evangelho precisa ser anunciado. Por que a gente não tem se indignado como Paulo ao ver os ídolos ao nosso redor? Na maioria das vezes, ídolos que estão no nosso próprio coração. Tantos ídolos assim, no nosso meio, na nossa sociedade, no nosso próprio coração, impedem o conhecimento do verdadeiro Deus, ou impedem o nosso coração de adorar verdadeiramente o nosso Senhor, o nosso Salvador. Nós que temos o Evangelho nas nossas mãos, devemos ser os primeiros a denunciar a idolatria e a nos indignar com ela, assim como Paulo fez lá em Atenas. O grande mal da idolatria é que ela desvia a glória de Deus para qualquer outra coisa que não é Deus. A maioria dos pecados que a gente comete na nossa vida, com certeza tem as suas raízes em idolatria que a gente guarda no nosso coração.
Mas a gente tem um Deus que é bondoso demais, um Deus que é maravilhoso para a gente, porque conhecendo esse desvio do nosso coração, essa queda do ser humano, Ele providenciou para cada um de nós a sua redenção. Nós temos um Deus que se importa, que ama a gente com um amor que a gente nunca vai encontrar e conhecer em lugar nenhum. Esse Deus se revelou para cada um de nós e Ele regenerou o nosso coração, de modo que agora a gente consiga adorá-lo novamente. Isso é maravilhoso demais, irmãos. Hoje, tendo o coração regenerado, a gente consegue entender que todas as coisas devem resultar em glória somente a Deus. O mundo é dele, a vida é dele, a criação é toda dele. Tudo deveria ser sempre para a glória dele e para ele. Por isso, se a gente ama Jesus, a gente precisa se indignar com a idolatria ao nosso redor e no nosso próprio coração. E na sequência do texto a gente vai perceber que a única forma de combater a idolatria, que destrói a nossa sociedade, que destrói nossos relacionamentos, que destrói o nosso próprio coração, é o Evangelho. E essa é a segunda lição que eu queria trazer para a gente aqui essa noite. O único poder capaz de destruir a idolatria é o poder do Evangelho. O único poder capaz de destruir qualquer idolatria é o poder do Evangelho. No verso 17, o texto diz que por isso, por Paulo ter ficado indignado com os ídolos que ele viu naquela cidade enquanto andava por ela, ele discutia na sinagoga com os judeus e com gregos tementes a Deus, bem como na praça principal, todos os dias, com aqueles que por ali se encontravam. E aí no verso 18 vai dizer como que ele discutia. Paulo pregava as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Ele pregava as boas novas de Jesus e da ressurreição. A indignação contra a idolatria levou Paulo a querer anunciar as boas novas de Cristo. Ele não ficou só murmurando, não. Ele não ficou só reclamando, não. Nossa, olha onde o mundo foi parar. Ele entendia que aquelas pessoas precisavam do Evangelho, então ele se levantou como um homem de Deus, com coragem, e pregou o Evangelho, anunciou as boas novas de Jesus, da sua salvação, da sua ressurreição. Isso ensina para a gente que a única resposta eficaz contra qualquer idolatria é o Evangelho de Cristo, e diante da idolatria, nós também precisamos agir dessa forma, comunicando a verdade de Cristo, o que Ele fez, o que Ele pode fazer. Esse é o nosso Salvador. O único poder capaz de destruir um ídolo é o poder de Jesus. Quanto mais perto dele nós vivermos, mais nós vamos conseguir identificar esses ídolos que têm roubado a glória dele na nossa vida e ao nosso redor. Só o Evangelho pode destruir qualquer idolatria, em qualquer nível, em qualquer lugar, em qualquer tempo, em qualquer ocasião. Irmãos, no nosso mundo, no nosso meio, no nosso bairro, se a gente se deparar com a idolatria, o que a gente deve fazer é se levantar imediatamente e pregar o Evangelho. Da mesma forma, na nossa própria vida, no nosso coração, diante dos nossos maus desejos, diante dos nossos pecados, quando nós reconhecermos idolatria aqui dentro, e tem muita, se a gente procurar direito, o que a gente deve fazer é se encher do Evangelho. O Evangelho é o único poder capaz de destruir qualquer idolatria. Um pastor e teólogo reformado chamado Jonas Madureira uma vez escreveu na sua rede social o seguinte: tem idolatria da esquerda, tem idolatria da direita, tem idolatria do centro, tem idolatria da isenção, do quietismo, da tagarelice, da relevância, da humildade e por aí vai. Nosso drama é o drama de Midas. Tudo o que o coração toca vira ídolo. Nosso maior drama é o drama de Midas. Tudo que o nosso coração toca se torna um ídolo. Mas de todas as idolatrias, a que mais apodrece o coração é a egolatria. Quando o coração toca ele mesmo, o próprio coração vira um ídolo. Não se engane, falar mal do coração não o livra da sua ambição. Irmãos, só há uma saída, um toque.
a cura dessa egolatria, desse desejo por nós mesmos, de olhar só para o nosso prazer, só para a nossa vida, só para a nossa alma, vem também por um toque. E ele vai citar Agostinho, que escreveu certa vez: feriste-me o coração com a palavra e desde então te amei. A gente não precisa de mais liturgia, a gente não precisa de mais teologia, a gente só precisa dele e da sua palavra. E o nosso coração luta constantemente para aceitar essa verdade. Ele vai dizer: não é fácil ser como uma criança insegura diante do Rei do Universo. Quando a gente dá vazão aos nossos desejos idolátricos, a gente fica como uma criança diante do Rei do Universo. Irmãos, guarda o que eu vou falar agora nesse momento. O Evangelho não é necessário apenas para o não cristão, para o incrédulo. O Evangelho é necessário também para nós, os cristãos. O Evangelho é necessário para mim e para você hoje. E é necessário amanhã, e é necessário depois de amanhã, e é necessário pelo resto da nossa vida, até Jesus voltar para buscar a sua igreja. O Evangelho é necessário para todos nós. A única forma da gente limpar a idolatria do nosso próprio coração é trazer o verdadeiro Evangelho para o nosso meio e para a nossa vida. Se a gente só reconhecer um ídolo e tirar ele do coração sem colocar o Evangelho no lugar, facilmente o nosso coração vai achar um outro ídolo para colocar. A gente foi feito com esse desejo por Deus, é a nossa essência. Eu me lembrei do meu cachorrinho, Baunilha. Algumas pessoas aqui já conheceram ele. Ele é super fofinho. Nos primeiros meses de vida do nosso cachorrinho, ele adorava morder as coisas. Ele mordia tudo que ele encontrava pela frente. Eu acho que o cadastro de todos os tênis que eu tenho foram mordidos por ele. Ele estragou quase todos. E, eu lembro que quando ele mordia, óbvio, eu ficava revoltado, Letícia também. Aí a gente, com o tempo, começou a ficar ligado. Vamos sair de casa, tira o tênis da sala, deixa no quarto, fecha a porta, ele não vai mais morder o cadastro. A gente fez isso. O que aconteceu? Ele começou a morder o chinelo. Aí ele destruiu quase todos os chinelos que a gente tinha lá em casa. Ele comia quase todos os chinelos. O cachorrinho, ele foi criado com esse desejo, isso é inerente ao cachorrinho. Você fazer com que ele pare de morder as coisas, a gente só vai conseguir fazer isso se a gente colocar alguma coisa na frente dele que ele possa morder. Ele vai continuar mordendo. Aí o que a gente fez? A gente comprou um corinho em forma de ossinho e deu para ele. Era o que ele podia morder. Ele foi criado para aquilo ali. O nosso coração é assim. Ele foi criado com um tamanho especial que só cabe Jesus. Ele foi criado com esse desejo por Deus. A gente não vence idolatria só tirando um ídolo, a gente tem que colocar o Evangelho, a gente tem que colocar Jesus, porque se a gente tirar um ídolo, facilmente a gente vai achar um outro para colocar no lugar, e depois outro, e depois outro. Idolatria só se resolve com o Evangelho, com Jesus. O nosso coração foi criado para ser assim, ele foi criado para Jesus. Isso é tão verdade que você consegue ver por aí muitas pessoas ricas, com muito dinheiro, mas totalmente insatisfeitas, porque elas não conhecem Jesus, não conhecem o poder do Evangelho. Você vê por aí muitas pessoas com fama, com poder e continuam insatisfeitas, com vazio no coração enorme, porque ainda não conheceram Jesus. Só Jesus pode satisfazer qualquer vazio do nosso coração. É por isso que você vê por aí pessoas que já estão no 10º, no 20º casamento e continuam insatisfeitas, porque elas acham que mudando, encontrando uma pessoa muito especial vai resolver o vazio do coração. Isso não resolve o vazio do coração. A única coisa que resolve o vazio do coração é o poder do Evangelho, é Jesus Cristo enchendo a nossa vida, enchendo a nossa alma. Nós precisamos alcançar a raiz do problema, é o coração. Ele é a fonte da idolatria. O coração foi feito para adoração, a gente só precisa apontar a ele agora para o objeto correto, Jesus e seu Evangelho. E aí precisa ficar um ponto de atenção para a gente aqui. O verdadeiro Evangelho, ele vai causar mal-estar, às vezes na gente, às vezes nas pessoas ao redor. É muito difícil a gente ser bem visto quando a gente anunciar algo que expõe a podridão do coração das pessoas, porque a história completa do Evangelho precisa ser contada, que o ser humano é pecador, nós somos maus, nós somos egoístas, não existe nada de bom aqui dentro.
Por isso que o Evangelho é necessário. Por isso que Jesus veio e se fez homem. Por isso que Ele morreu naquela cruz por mim e por você. Para resolver o pior problema que a gente tinha, é o poder do pecado. Era o pecado no nosso próprio coração. Mas, irmãos, ainda que isso cause mal-estar, esse é o nosso chamado. E com certeza, se o Espírito Santo quiser e desejar, Ele vai regenerar o coração que ouvir essa mensagem. E essa mensagem vai entrar naquela vida. E isso vai ser vida para aquela pessoa. Como foi lá com a vida de Paulo naquele tempo. Se a gente lê a continuação da história que a gente começou a ler aqui essa noite, o texto vai dizer lá no verso 34 que alguns homens que ouviram Paulo pregando lá no Areópago, juntaram-se a ele e creram. E entre eles estava Dionísio, membro do Areópago, e também uma mulher chamada Dâmaris e outros com eles. Irmãos, se a gente chegar ao ponto de sentir indignação com a idolatria no nosso meio, necessariamente a gente vai ser levado a anunciar o Evangelho. Necessariamente isso vai acontecer. Se a gente estiver caminhando com Jesus e o nosso coração realmente se indignar com qualquer tipo de idolatria que exista perto de nós, dentro de nós, com certeza a gente vai se levantar e vai anunciar o Evangelho. Talvez aqui o grande ponto seja: será que o meu coração está tão anestesiado que eu nem sei se tem idolatria perto de mim? Será que o meu coração está tão distante já do Senhor que eu nem percebo idolatria aqui dentro? E a gente precisa refletir nisso. Diante de tudo que foi falado até agora, quais são as aplicações para a nossa vida? O que a gente faz a partir de agora? O que a gente faz saindo dessa tenda? O que a gente faz amanhã quando a gente chegar no trabalho? Quando a gente estiver com as pessoas que a gente ama, com aquelas pessoas que a gente não ama tanto, mas a gente precisa amar, porque a palavra ensina a gente a fazer assim. Em primeiro lugar, a primeira aplicação, a gente deve se indignar profundamente com a idolatria. Nós precisamos nos indignar profundamente com a idolatria. Irmãos, existe idolatria no nosso mundo e existe idolatria no nosso coração. Nós precisamos saber identificar essas idolatrias e nos indignar contra elas. Talvez o mais difícil nem seja a gente se indignar, mas reconhecer o que realmente tem roubado a glória de Jesus aqui de dentro, em todas as áreas da vida. E a gente precisa responder a seguinte pergunta: quanto Jesus significa para cada um de nós? Quem é Jesus para você? O que Jesus significa para a sua vida? O que é o Evangelho para você? É a coisa mais preciosa, é a coisa mais bendita, é a coisa mais maravilhosa de toda a sua vida. Se Jesus significa muito para nós, qualquer idolatria, por menor que seja, vai causar indignação, vai causar revolta no nosso coração. Mais do que isso, nós vamos saber onde existe idolatria e a gente vai poder lutar contra isso. Irmãos, o apóstolo Paulo, nosso irmão na fé, ele não se indignou sem motivo. Jesus, o Evangelho eram tão importantes para ele que qualquer coisa que desviasse o foco disso era preocupante para o seu coração. Esse texto que a gente leu essa noite ensina para a gente que nós precisamos ter um coração apaixonado por Jesus e pelo Evangelho. Nesse nível, a gente precisa amar o Senhor com todo o coração. Dessa forma, qualquer coisa que tire o foco de Jesus precisa gerar indignação na nossa vida. O que a gente tem feito no nosso dia a dia? Será que eu estou me afastando do Senhor? Eu preciso me indignar com isso, eu preciso ficar preocupado com isso, eu preciso me aproximar o quanto antes dEle. A gente precisa saber onde estão os ídolos do nosso tempo, irmãos. Como está o nosso coração? A gente precisa refletir nisso. Eu espero que essa noite você reflita nisso, que você não tenha vindo só visitar esse lugar, ou só estar aqui, porque aqui talvez seja um lugar legal, talvez seja um lugar bacana para a sua vida. A gente precisa entender como tem sido mesmo a nossa vida e o nosso coração diante do nosso Deus. Segunda aplicação para a nossa vida, a gente precisa pregar o Evangelho para todos. A gente ouviu sobre isso aqui na semana passada com o pastor Dilvan. Nós precisamos pregar o Evangelho.
A gente precisa se levantar como servos de Deus e pregar a verdade do Evangelho que salva para todos os que estão à nossa volta. Irmãos, evangelizarmos o mundo, além de ser obediência ao que Jesus deseja de nós, é a única forma de combater a idolatria do nosso meio, do nosso tempo. Quando Paulo se indigna com a idolatria lá em Atenas, ele se levanta imediatamente para pregar o Evangelho. A gente precisa usar essa atitude como exemplo para a nossa própria vida. Você já deve ter ouvido aquele ditado que diz: tudo que é bom dura pouco. Mas, irmãos, quando a gente vai para a palavra, quando a gente aprende sobre o Evangelho, se a gente entende que a melhor coisa da vida é viver por Jesus, para Jesus, a gente vai perceber que o que é realmente bom dura eternamente. O que é bom, o que é maravilhoso é para sempre. É o que Jesus fez por mim e por você, é o perdão dos nossos pecados, é a reconciliação com o Deus Criador do universo. Essa é a verdade que pode transformar qualquer coração, qualquer alma. É a única coisa capaz de vencer toda a idolatria que a gente vê com os nossos próprios olhos. Irmãos, existe idolatria em todos os lugares por onde a gente vai. Nós precisamos nos levantar como servos fiéis e pregarmos o Evangelho que cura, o Evangelho que liberta, o Evangelho que pode regenerar o coração humano. Só o Evangelho é capaz de destruir a idolatria e apontar para o lugar correto, em que o desejo humano encontra o seu lugar essencial na presença de Deus, diante do Senhor. Só o Evangelho é capaz de fazer o homem voltar a desejar o Senhor, voltar a desejar o único Deus, o Deus Criador de todas as coisas, o Deus que tem todo o poder e que é completamente soberano. Irmãos, onde o Evangelho é ignorado, onde Jesus é ignorado, onde a palavra de Deus é ignorada, Deus continua sendo o Deus desconhecido. Onde o Evangelho tem sido ignorado até hoje, Deus continua sendo o Deus desconhecido. Eu e você somos chamados a apresentar o verdadeiro Deus para o mundo, para essas pessoas que ainda não conhecem essa verdade que pode libertar, que pode transformar o nosso coração. Nós somos chamados a tornar o nosso Deus conhecido, nós somos chamados a tornar Jesus conhecido, nós somos chamados a tornar o Evangelho conhecido, para que esse Evangelho salve mais pessoas, para que esse Evangelho liberte mais pessoas, para que esse Evangelho traga paz para mais pessoas, traga vida para mais pessoas. Aí eu já quero aproveitar esse momento aqui no final dessa segunda aplicação para convidar toda a igreja para o culto de evangelismo que a gente vai ter sábado que vem. Os jovens da igreja de vez em quando fazem um culto aqui para o Senhor que a gente chama de culto de evangelismo, é um culto especial que a gente se propõe a convidar os nossos amigos de oração para estarem aqui, para que eles vejam como que a gente adora o nosso Deus, para que eles vejam a relação que a gente tem um com o outro, apesar das nossas falhas, apesar dos nossos defeitos, para eles verem que a gente se esforça para se amar, para que a gente se esforce de fato para ter uma vida santa diante desse Deus. E a gente faz esse culto, a gente convida, depois do culto a gente tem um momento ali de comida, a galera fica em comunhão. A gente queria convidar toda a igreja a participar. Se você tem um amigo de oração, quer que ele conheça o Evangelho, a ideia é que a palavra pregada nesse sábado seja só o Evangelho puro e simples, para que esses amigos queridos ouçam o Evangelho que a gente crê e que transforma a nossa vida e o nosso coração. Então fica aí essa aplicação para a nossa vida. Convide o seu amigo de oração para estar aqui sábado que vem, para que ele veja a nossa comunhão, o nosso amor um pelo outro, a forma como a gente vive diante do nosso Deus. E a terceira aplicação para a nossa vida, a gente precisa se lembrar do Evangelho diariamente e viver por meio desse Evangelho. A gente precisa se lembrar dele todos os dias e viver com ele de verdade no nosso coração. Irmãos, como a gente acabou de falar, o Evangelho não é necessário apenas para o não cristão, para o incrédulo. O Evangelho é necessário também a nós que já cremos, que já conhecemos Jesus, que já conhecemos esse poder regenerador. Nós precisamos tanto do Evangelho quanto o incrédulo. E nós precisamos dele todos os dias.
E a gente vai continuar precisando até que Jesus volte para buscar a sua igreja. Irmãos, o Evangelho é tão necessário para a gente hoje, quanto ele foi no primeiro dia que a gente conheceu. Porque, infelizmente, nós criamos ídolos ainda hoje. Mesmo conhecendo Jesus, mesmo entregando o nosso coração para Ele, nós ainda assim somos capazes de continuar criando ídolos. Por que será que a gente tem visto tantos cristãos achando que o divórcio é a solução para as dificuldades no casamento? Por que será que hoje a gente ainda vê cristãos cada vez mais ambiciosos, atrás de mais dinheiro, porque milhões não importa mais, agora eu quero centenas de milhões? Por que hoje a gente vê cristãos negociando a criação dos seus filhos, achando mais importante eles terem carreiras brilhantes do que amarem a Jesus com todo o coração? Por que hoje a gente vê cristãos amando tanto um político como se o político fosse o salvador de todas as coisas, e não é e nunca vai ser? Por que hoje a gente vê cristãos só pensando e falando de sexo o tempo inteiro, como se isso fosse resolver todos os nossos problemas? Por que a gente não busca Jesus hoje diariamente, sabendo que Ele é a coisa mais importante da nossa vida? Sabe qual é a resposta, irmãos? É que nós criamos ídolos para os nossos corações. A gente idolatra qualquer coisa que traga um mínimo de prazer. Qualquer coisa pode virar um ídolo com muita facilidade. Se a gente não encharcar a nossa própria vida, o nosso próprio coração com o Evangelho, com a verdade de Jesus que pode transformar toda a nossa vida, a gente vai idolatrar qualquer coisa. E a gente vive uma vida degradante. A gente vive uma vida horrorosa. A vida longe de Jesus não é vida. A vida sem o Evangelho não é vida. Nós precisamos de Jesus todos os dias. Todos os dias. Nós precisamos nos relembrar constantemente quem Ele é, o que Ele fez por nós, o que Ele é capaz de fazer. Irmãos, que Deus nos ajude a sermos como o nosso irmão Paulo, a nos indignarmos com a idolatria do nosso tempo, dos nossos dias, e a encontrarmos no Evangelho a única resposta eficaz a isso. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado porque ela toca o nosso coração, Senhor, e ela desafia a gente a viver uma vida mais próxima do Senhor. Obrigado por isso, Senhor. O que seria da nossa história se a gente não conhecesse o Seu Evangelho, se você não perdoasse os nossos pecados, se você não regenerasse o nosso coração? Senhor, muito obrigado pelo Teu amor, pela Tua graça que se preocupa com as nossas vidas, Senhor. Obrigado porque você tem sido o Deus dessa igreja. Eu peço que você continue abençoando e ajudando a gente na nossa caminhada, Senhor, para que o nosso coração seja voltado totalmente, exclusivamente, Senhor, para você. A gente foi criado para isso, a gente quer Te adorar com toda a nossa alma e com toda a nossa vida, no nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém.